Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com lobisomem e qual é a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história do seu sonho, na narrativa dele, vai estar presente um lobisomem. Ele pode aparecer na sua história ou mesmo ser você. Tais sonhos assim, eles usam o nosso subconsciente, usa as informações que temos guardadas em nossas mentes, principalmente com relação à influência de alguns filmes que assistimos, aonde a pessoa se transforma em um lobisomem e ela acaba perdendo o controle com relação às suas ações, aos seus impulsos, suas emoções, seus sentimentos. Então, nos filmes ou desenhos, ela começa até a ferir, a machucar as pessoas próximas a ela que estavam com ela. E essa é realmente a mensagem do subconsciente quando sonhamos com o lobisomem. É sobre não estarmos no momento em que estamos vivendo, controlando de maneira correta o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso estado de espírito. Algo, alguma situação estão transformando e modificando todos esses hábitos e comportamentos em nossas vidas. É como de súbito um mal nos ocorresse. Então a raiva, o estresse, o nervosismo acabam nos tomando, tá? Então prestar bem atenção quando no sonho aparece a figura de um lobisomem que pode estar associado a uma outra pessoa no sonho ou você mesmo se transformando. De igual modo, é sobre controlar as emoções que transformam e modificam o seu modo de ser, o seu modo de agir e o seu estado de espírito, tá? O subconsciente, mais uma vez, vai usar as informações que você tem guardado em sua mente para montar uma história assim e te passar a mensagem de um estado emocional que você se encontra, um sintoma emocional que você está passando, que neste caso é sobre não controlar corretamente as emoções, permitindo que elas o controlem e o dominem. Então nós precisamos aprender a não reagir a tudo que nos incomoda. Esse é o principal dilema e principal problema que nós temos que aprender a fazer em nossas vidas. Então nós temos que entender que não precisamos machucar de volta quem nos machucou. Quando fazemos isso, com certeza o arrependimento virá depois e aquela ação que você teve o prazer na hora de fazer, de machucar de volta quem você machucou, acaba virando um peso gigantesco na sua mente, tá? Nos seus sentimentos, e isso faz você ficar muito mal e pode fazer você reagir de outra maneira, de outra forma, como faz comumente. Às vezes você é uma pessoa dócil, uma pessoa que é educada, que é sincera e acaba se transformando, perdendo o controle em razão de um sentimento que está carregando, de uma situação que passou e acaba ferindo pessoas próximas a você, pessoas que te amam, que se preocupam com você, por estar vivendo alguma situação que, por exemplo, não quis reagir daquela maneira. Então, às vezes, sinal de maturidade emocional é virar as costas e ir embora, ao invés de pagar na mesma moeda. Então, os sentimentos que são consequências de ações assim que fazemos, eles são pior, eles fazem nós acharmos que somos pessoas ruins, por exemplo, somos pessoas maldosas, quando na verdade é uma situação que está transformando o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, tirando nossa paz de espírito. Precisamos entender também que a energia que gastamos para reagir a cada coisa que nos incomoda emocionalmente vai nos fazer falta, vai nos esgotar e vai nos impedir de sempre ver o lado bom da situação. Então algumas coisas nós precisamos entender e uma delas, a principal, é que não vamos conseguir agradar todo mundo. Isso é muito comum e não é praxe falar, tá? Que não vamos conseguir agradar todo mundo, porque realmente não vamos conseguir. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que nós temos algumas pessoas e essas pessoas são as pessoas que vão interagir conosco. Vamos fazer de conta que no dia de amanhã. Então você vai encontrar com essas pessoas na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na rua, numa fila de mercado, tá? Às vezes numa fila de banco.
E cada pessoa dessa está passando por uma situação diferente na vida dela, tá? Então vamos fazer de conta que a pessoa 1, vamos pegar aqui 4, 5, 6, a pessoa 7, a pessoa 1, a pessoa 7, 8, 9, 10, 11 e a pessoa 11. Elas estão passando por alguns problemas na vida dela. Preocupações, coisas para resolver, não estão conseguindo lidar com alguns sentimentos. E nesse dia, no caso de amanhã, elas vão estar sobrecarregadas de energia negativa. E essas pessoas que às vezes ficam sobrecarregadas de energia negativa, elas tentam descarregar isso em outras pessoas. E aí elas podem escolher qualquer uma durante o dia delas também. E faça de conta que é você. Então, às vezes, elas acabam descarregando essa energia negativa em sua vida. Então, por isso que não é de prática falar que você não vai conseguir agradar todo mundo. Porque existem pessoas e pessoas vivendo situações diferentes a todo dia na vida delas, no cotidiano. E algumas delas estão passando por situações difíceis que você não tem nada a ver com isso, mas que também você não consegue controlar. E nem os ajudar também, porque às vezes você também já está passando por algumas situações. E essas pessoas, por nada, sem você fazer nada, elas vão tentar descarregar essas energias negativas em você. E às vezes você tem esse sentimento que é obrigado a agradar todo mundo e isso não vai ser lógico, isso não vai fazer sentido. E às vezes elas falam algumas coisas para você de maneira ríspida, tentando descarregar essa energia, e aí você fica mal. Você começa a carregar aquilo consigo e se culpando por ter feito isso ou ter feito aquilo, quando na verdade você não fez nada. E tais atitudes dessas pessoas, por exemplo, acabam se tornando negativamente na sua vida, porque você aceitou aquilo. Se simplesmente você entendesse esse fato, você compreenderia e deixaria passar, mas você não entendeu. Você acha que tem que agradar todo mundo, é sua obrigação. E qualquer pessoa que falar algo errado para você, você já fica ofendido. E às vezes o comportamento dessas pessoas acabam atingindo você de uma forma e você se transforma, você se modifica, foge um pouco da sua essência. Então não consegue controlar de maneira correta suas emoções, o seu modo de agir, o seu modo de ser, o seu estado de espírito. E aí você, às vezes, ataca outras pessoas próximas, ferindo elas emocionalmente, ou assim mesmo com alguns hábitos ou com alguns comportamentos, tá? Por exemplo, vai tentar descarregar mágoas e decepções na comida, comendo desesperadamente, e isso pode afetar o seu físico e aí pode desencadear problemas de saúde. Então, com relação a essas situações que ocorrem em nosso dia a dia, ter que entender isso é principal. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Que o agir ao que me faz mal, tá? O reagir ao que me faz mal, dá poder a outra pessoa para me controlar. Então aqui é uma outra situação agora. Vamos apagar aqui. Então, sobre essa frase de reagir ao que me faz mal, dar poder a outra pessoa, funciona da seguinte maneira. Aqui está você, novamente, tá? E aqui está uma outra pessoa. E essa outra pessoa também está passando por alguns problemas na vida dela e também vai querer descontar essa energia negativa que carrega em você. Quando você aceita as provocações que ela faz, ela vai fazer essa ação dela de tentar descarregar essa energia negativa que ela carrega, vai ser através de provocações. Então, se você aceita essas provocações dela, você também vai estar aceitando essa energia negativa que ela carrega. Agora, se você é uma pessoa que tem mais maturidade e não reage a essa provocação, o que acontece? Você cria essa barreira aqui, ó, de não reagir
a essa provocação e essa energia negativa fica com ela. Nós estamos falando aqui de você. Com relação a ela carregar essas energias negativas, ela vai ter que aprender a se virar com isso. Ela vai ter que buscar soluções para que isso não ocorra na vida dela, porque vai estar afetando para sempre emocionalmente ela, tá? Mas nós estamos falando de você. Essas pessoas vão tentar descarregar essa energia negativa delas em sua vida através de provocações. E aqui nós estamos falando às vezes de pessoas bem próximas que até moram com você, por exemplo, alguns irmãos ou irmãs, primos, primas, alguns parentes próximos. Se você for reagir da mesma forma que ela, se você for reagir a tudo que te provoca, você vai estar aceitando essas provocações. Ou seja, essa pessoa provou que ela te controla. Então, ela exerce um controle sobre você. Mas no momento em que você não reage a essas provocações, você deixa ela ao vento, você agiu com maturidade, você não aceitou. Então, ela não tem esse controle sobre você. Ela vai ter que aprender a lidar com esse sentimento negativo dela sozinho. Então aqui você provou que você não está deixando se controlar por suas emoções ou sentimentos, que você tem o controle, o domínio próprio sobre eles, tá? Então, o amor, o entendimento, a superação, a inteligência, a sabedoria, a maturidade, elas devem ser a armadura contra quem nos tenta diminuir ou quem nos tenta prejudicar de alguma forma, seja intencionalmente ou não. Então, quando aparece um lobisomem no nosso sonho, é relacionado a essas transformações, assim como o lobisomem no filme, o desenho, algumas histórias que lemos, é uma pessoa se transformando num animal que ele ataca e mata outras pessoas. Quando ele aparece em nossos sonhos, o nosso subconsciente está tentando nos dar um alerta que algumas emoções estão fazendo nos transformar em uma pessoa que foge um pouco de quem realmente nós somos, da nossa essência. Então nós estamos tendo hábitos, ações, maneira de reagir, tá? Diferente daquilo que realmente nós somos. Nós estamos se deixando levar por provocações, por descargas negativas de outras pessoas. Isso está afetando o nosso modo de ser e às vezes ferimos emocionalmente até pessoas próximas que gostam de nós, que nos amam, que nós os amamos. Então nós temos que ter o controle, o domínio sobre as nossas emoções, para, por exemplo, diante de uma situação de provocação, nós não reagirmos da mesma forma, não devolver na mesma moeda. Então, o símbolo desse lobisomem, nesse seu sonho, o arquétipo, a figura simbólica é isso. É a transformação do seu modo de ser em uma pessoa diferente daquela que você é, mas de forma negativa, porque você está reagindo mal àquelas emoções que foram descarregadas sobre você e pagando na mesma moeda e às vezes descarregando essa energia em outra pessoa, tá? E isso é muito mal, mesmo que você devolva para essa, você está aceitando daí, ou você ataque uma outra pessoa, essa outra pessoa vai estar se sentindo ferida. E nós temos que ter empatia e entender um pouco sobre o que passa. Por isso que eu dei aquele exemplo de várias pessoas aqui, algumas delas passando por situações difíceis. Quando nós entendemos um pouco que as pessoas têm os seus problemas pessoais, dificuldades para enfrentar e que às vezes na correria do dia a dia realmente acaba ofendendo outra, então nós temos maior compreensão, isso também é maturidade de não devolver na mesma moeda, não reagir, simplesmente se calar e procurar entender e pensar: essa pessoa deve estar passando por um problema difícil, isso também acontece comigo, eu não vou responder da mesma forma e vou para minha casa. É a melhor forma de reagir. Se você às vezes responde com grosseria, aquilo se transforma em uma bola de neve e aí às vezes amigos se transformam em inimigos para sempre na vida da pessoa e problemas maiores podem ser resultados às vezes de uma simples palavra que você fala. Então nós temos que ter o controle sobre as nossas emoções, sobre o nosso modo de agir, sobre o nosso modo de ser, sobre a nossa essência, sobre o nosso estado de espírito. Não deixar que ações de outras pessoas ou situações transformem ou nos modifiquem, tá? A figura do lobisomem é isso, é não ter o controle sobre as nossas emoções, sobre o nosso modo de agir. Qualquer dúvida que ficou com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Se vocês tiveram um sonho em que nele aparece o lobisomem, mas há todo um enredo, uma história por trás e não estão conseguindo encaixar nessa história a interpretação ou significado,
relata o sonho de maneira sucinta e clara. Eu estarei lendo e tirando suas dúvidas para que vocês possam entender a interpretação do seu sonho da forma e maneira correta, entendendo a mensagem que seu subconsciente quer lhe passar em razão de um sintoma emocional que está vivendo no momento em sua vida, ok? No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo.